Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 16 a 18. O capítulo 16 é uma resposta dos moabitas ao juízo do Senhor, que foi anunciado no capítulo anterior, no capítulo 15. Os primeiros 5 versos do capítulo 16 apresentam uma fala dos moabitas que parecem estar arrependidos. Eles fazem menção de enviar um cordeiro, a filha de Sião, um tributo enviado ao Senhor que dominava aquela terra, indicando assim uma submissão a esse Senhor. Eles pedem conselho a Judá e em seguida também fazem menção sobre buscar refúgio à sombra daquele que estabelece o seu trono, o tabernáculo de Davi, que julgará naquele período. Em seguida, há um canto sobre o orgulho e sobre a riqueza de Moabe. Isaías afirma: ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Moabe pranteará por Moabe, todos prantearão. Haverá choro por conta da ausência dos bolos de passas, haverá choro por conta dos campos murchos, da destruição das vinhas de Sibma. A alegria e o regozijo fugirão dos pomares, nas vinhas já não haverá quem cante. Toda aquela abundância que existia em Moabe passará. E tudo isso se daria após 3 anos. O Senhor dá o prazo de validade para o cumprimento dessa profecia. O capítulo 17 traz uma sentença contra Damasco. Porém, ao longo da profecia, notamos que também está incluído Efraim, o reino de Israel, o reino do norte. Damasco é a capital da Síria. Por isso, a profecia fala tanto de Israel como também da Síria. E o anúncio do Senhor começa com muita dureza. É dito que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. A capital da Síria, que representava o seu poder, deixará de existir. Isso aponta justamente para o juízo duro que o Senhor trará sobre toda a Síria. Ligado a esse juízo contra os sírios, há também a declaração contra Efraim, contra o reino do norte, Israel. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, o Senhor fará com que todos os povos olhem para ele. As pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. E essa profecia ganha um sentido mais claro a partir do verso 10, que afirma que o povo de Israel se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Portanto, o fato do Senhor anunciar que as nações olharão para ele acontece justamente porque o seu próprio povo já não olhava mais para ele. O seu povo havia se esquecido dele e por isso agora ele fará com que, por meio do juízo, todos se voltem a ele. Porém, isso acontecerá por meio do juízo. O povo de Israel, por mais que tente plantar as suas vinhas ou restabelecer a sua ordem, ainda assim as colheitas voarão. Por mais que tentem se rebelar contra o Senhor, as nações rujam contra o Senhor, ainda assim o Senhor a repreenderá, e então fugirão para longe. O capítulo seguinte, capítulo 18, estende esse domínio do Senhor sobre outros povos. Agora, Isaías prossegue falando sobre um povo de pele lustrosa, de homens altos. Essa profecia diz respeito à Etiópia. O povo etíope era muito conhecido, mesmo sendo distante de Israel, por conta da pele negra muito escura e que por isso era brilhosa. E o que o capítulo 18 nos ensina é justamente que até mesmo esse povo que vivia tão longe de Israel, muito ao sul do território de Israel, ainda assim era dominado pelo Senhor. Até mesmo sobre os etíopes, o Senhor exercia domínio. Esse povo era acompanhado pelo Senhor. Os mensageiros velozes estavam ainda diante dos olhos do Senhor. E no tempo certo, o Senhor os disciplinaria por seus pecados. Haveria um momento em que o Senhor haveria de podar os galhos, os brotos com a foice. Mas até mesmo para aquele povo há esperança, pois haverá um tempo em que o Senhor fará com que eles venham ao Senhor, que até mesmo os povos distantes, como os etíopes, o busquem no monte Sião. Esses capítulos continuam nos ensinando sobre o domínio do Senhor sobre a terra. O Senhor declarou seu juízo contra Moabe, contra a Síria, contra Israel e até mesmo contra os etíopes, que viviam muito distantes de Israel.
Ao mesmo tempo, o Senhor traz a esperança, mostrando que haveria remanescentes, que até mesmo entre esses povos haveriam alguns que o buscariam, que seriam conduzidos ao Monte Sião para a presença do grande rei que seria enviado pelo Senhor para julgar a terra com justiça. Esse texto é aplicado por Lucas quando afirma sobre a vinda do Messias, daquele que é descendente de Davi e que estabeleceu um trono com fidelidade, um trono em que reinará justiça e retidão. Dessa forma, o domínio sobre os povos é cumprido justamente em Cristo. Cristo é o Rei que governa com justiça, aquele que julgará os povos conforme a sua vontade. E esse Rei deve ser temido por nós. Ele reina com justiça, ele governa em santidade e, portanto, é digno de nosso temor. Ao olharmos para esses textos e vermos o juízo de Deus anunciado contra Síria, Israel, Etiópia, Moabe, somos lembrados de que o nosso Deus não está alheio às injustiças do mundo. Toda injustiça um dia será julgada e condenada pelo Senhor. Cabe a nós, hoje, nos voltarmos a Cristo. Depositarmos a nossa esperança em Cristo, sabendo que o pecado exige uma punição. Deus é justo e deve sim punir o pecado. E cabe a nós agora compreendermos se o nosso pecado já foi pago por meio de Cristo ou se ainda seremos alvos da ira de Deus, pois ainda tentamos, mesmo por meios fracassados, levar nossas justiças diante de Deus, por mais injustas que elas sejam. A única saída é depositarmos a nossa esperança em Cristo e sabermos que Ele governa com justiça e que a nossa esperança está centrada nele.